Boa noite, meus irmãos. Bem-vindos à casa do nosso Deus, para que juntos ofereçamos ao Senhor esse culto. Devemos fazer isso de todo o nosso coração, com muita alegria, porque Deus tem poder para transformar a nossa vida, restaurando a nossa vida segundo a sua vontade. O livro do profeta Jeremias é o livro que fala a história de um pregador, um profeta, que foi chamado por Deus para fazer uma obra de falar em nome de Deus. E ele falava e as pessoas não davam atenção ao que ele falava. E chegou um momento na vida do profeta Jeremias, quando ele, em meio a um certo desânimo, depois de derramar muitas lágrimas, porque ele estava tendo a visão de Deus e transmitia ao povo, esta é a ordem de Deus, a Jeremias: Jeremias, você vai pregar a minha palavra, quer o povo ouça, quer deixe de ouvir. Então ele chega um momento que ele se prostra, sentindo-se tremendamente impotente. E nessa noite eu quero falar sobre a transformação que Deus pode fazer na vida do ser humano, como Ele fez na vida de Jeremias. Verso 1 do capítulo 18 começa assim. Jeremias 18, perdoe. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou, se quebrou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Declara o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar, demolir uma nação, um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. E se em algum momento eu falar em edificar e estabelecer uma nação e um reino, e essa nação fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que planejava fazer-lhe. Agora fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma calamidade, um plano contra vós. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e corrigi os vossos caminhos e as vossas ações. Interessante que esse texto nos fala de Deus conduzindo um profeta a um confronto sobre um reconhecimento de quem é de fato o Deus que fala através da Bíblia a sua palavra. Jeremias foi chamado para ser um profeta, um pregador, quando ainda ele estava no início da sua história de vida. E
lendo a história desse pregador, ele pregou durante 50 anos. E ele teve o dissabor de pregar, de apelar, de convocar as pessoas a uma mudança de vida. E a palavra de Jeremias entrava por um ouvido das pessoas e saía por outro. Chegou o momento quando esse profeta vira-se para Deus e disse: Senhor, o Senhor me iludiu e eu iludido fiquei. E é nesse contexto de prostração que Deus, que usou aquele homem para pregar a mensagem durante muitas vezes, Deus agora muda o foco. Deus não quer mais Jeremias pregando, mas é Deus quem traz Jeremias para ouvir a palavra de Deus. Em lendo o texto e fazendo uma análise profunda dele, a impressão que nós temos é que esse homem estava de fato prostrado. As suas expectativas e esperanças já se iam embora. Então, Deus veio e diz: Jeremias, levanta-te. A impressão é que ele estava realmente deitado. E vai à casa do oleiro. E ali na casa do oleiro, eu farei você ouvir a minha palavra. Eu sei que naqueles dias de Jeremias, a profissão de oleiro era uma profissão respeitável, não tão comum em nossos dias. Talvez alguém esteja dizendo: o que é o oleiro? O oleiro é aquele homem que trabalha com barro. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, eu já rodei bastante esse estado, eu não conheço ainda, pode ser que tenha, uma olaria. Mas no Rio de Janeiro, especialmente quem vai aí pela BR-101, quando você vai cruzando em direção ao Rio de Janeiro, você, quando chega ali naquela região de Rio Bonito e Itaboraí, você vai encontrar muitas olarias. Então, o oleiro é aquele homem que pega o barro e trabalha o barro. E Deus então pega o profeta Jeremias e o leva à casa do oleiro e diz: Jeremias, levanta-te dessa situação. Eu vou conduzir você até a casa do oleiro, e lá na casa do oleiro você vai ouvir o que eu quero falar com você. Agora não é mais você que vai falar, sou eu que vou falar com você. E quando eu estava me preparando, orando, pedindo a Deus para pregar esse sermão, eu queria que você nessa noite, você que está aqui presente nesse culto, você que está sintonizado nesse culto, que você se esquecesse da figura do pregador, que você pensasse, percebesse que através desse pregador, o Senhor quer falar ao seu coração. E a minha oração nessa noite é que Deus, de uma forma muito especial, possa esconder-me atrás da cruz de Jesus, para que a mensagem poderosa do Evangelho, para que o sermão que o Senhor quer trazer nessa noite, possa de fato trabalhar no coração de cada um de nós, a partir do meu próprio coração, para que nós permitamos a Deus que Ele faça de nós e em nós um vaso novo. Algumas questões desse texto me intrigam. Por exemplo, por que é que Deus pega o profeta e leva-o à casa do oleiro? O que é que Deus queria ensinar ao profeta Jeremias? Eu penso que alguns ensinos desse texto saltam-nos aos olhos. O primeiro deles é que Jeremias estava decepcionado com a humanidade. E nós vivemos um tempo em que as pessoas, não diferente dos dias de Jeremias, estão decepcionadas com a humanidade. A gente ouve em toda parte a insatisfação por coisas que acontecem, por situações que são provocadas pelo homem longe de Deus. E muitas vezes alguns chegam a questionar: onde está Deus, que não intervém na história? Onde está Deus que não modifica esse quadro? Onde está Deus que não percebe essa miséria humana? O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, onde está Deus que não age?
Era essa a visão e a perspectiva do profeta Jeremias. Então Deus vai, pega o profeta, leva-o a uma olaria, a casa do oleiro, e Deus quer ensinar ao profeta algumas verdades. A primeira delas é a seguinte: todos os homens, independente de que eles sejam, independente do que eles conheçam, independente do poder que tenham nas mãos, todos os homens estão sob o poder, ou seja, debaixo do poder e da autoridade de Deus. Ainda que homens sintam-se como se tivessem o domínio da história e da vida. O domínio da história, o domínio da vida, o domínio de tudo quanto acontece está em Deus. Então todos os homens, quer você aceite isso, quer você não aceite, estão sob o poder e a autoridade de Deus. Assim como o barro está sob o domínio do oleiro, os seres humanos estamos sob o domínio e a autoridade de Deus. É Jó quem nos fala sobre a fragilidade humana, dizendo, o texto que está aí, que o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E nós ficamos a imaginar que isso é real e é verdade. Como é breve a vida humana. Como passa depressa. Nós temos essa expectativa de que a vida vai durar muito, mas são poucos os que ficam muito tempo. Ontem eu estava fazendo um sepultamento e alguma coisa me chamou a atenção. Irmão Mozart, que faleceu aos 85 anos, e ali estavam alguns dos seus amigos do tempo de infância. E eles estavam considerando a realidade do tempo que passou. E um deles conversou comigo, e ele disse, pastor, parece que foi ontem, mas o tempo passou. E é verdade. Uma coisa que eu aprendi é que nem todo mundo fica velho. Por isso, quando eu faço aniversário, eu dou graças a Deus. Velhice é coisa para gente forte. Gente fraca morre antes. É verdade. E essa força não é privilégio nosso, é Deus que dá. Não é? A Bíblia diz que Deus é quem renova o nosso vigor. Os homens todos estão sob o poder e sob a autoridade de Deus. A vida humana, Deus está falando a Jeremias, vem de Deus. Deus diz, Jeremias, olha para esse homem trabalhando aí com esse vaso, com esse barro. Será que eu não posso fazer o que esse homem está fazendo? Ou seja, esse homem está dando forma a um barro, fazendo desse barro um vaso. O que Deus está querendo dizer a Jeremias é o seguinte, Jeremias, o barro, quando ele está fora da mão do oleiro, ele está inanimado e sem forma, assim é o homem fora da mão de Deus. Sem a mão de Deus, sem a presença de Deus, a vida não tem qualquer valor. Deus chama a Jeremias e manda Jeremias observar aquele vaso, aquele barro que é transformado em vaso. E é interessante perceber que aquele barro, enquanto é barro e somente barro, ele não serve para nada senão para ser pisado. Assim um ser humano, enquanto é somente ser humano, com essa vida biológica, longe da mão da intervenção divina, ele é capaz de fazer coisas terríveis. Todos nós sabemos como é mau o coração humano, longe de Deus. Todos sabemos o que o ser humano pode fazer contra o próprio ser humano, longe da presença de Deus. O ser humano, deixado à sua própria sorte, não serve para nada, porque a vida sem Jesus é vazia. Então, a primeira coisa que Deus quer mostrar ao profeta, e quer mostrar para mim e para você,
é que todos os homens estão sob o poder e sob a autoridade de Deus. Você está sob o poder e sob a autoridade de Deus. Ainda que você não seja uma pessoa crente, ainda que você seja uma pessoa que vive a sua vida da maneira que você quer, saiba que você só vive porque Deus deixa. Porque na hora que Deus estende a mão, ninguém continua a viver. Uma outra consideração desse texto é que nenhum homem pode dar significado à vida. Somente Deus dá sentido à vida. Interessante que o texto diz que Deus pega o profeta e leva-o à casa do oleiro. Quem estudou sobre Israel, quem conhece Israel, sabe que Israel é uma terra onde o seu solo é predominantemente um solo arenoso, ou seja, areia. E me impressiona porque é que Deus leva o profeta, se Deus levasse o profeta a um terreno arenoso de Israel, e ali Deus quisesse ensinar alguma coisa ao profeta, isso não seria estranho, porque o barro era alguma coisa escassa em Israel, mas Deus leva o profeta exatamente numa olaria, onde está se trabalhando com barro. Por que Deus fez isso? Porque o barro é a matéria-prima da qual Deus criou o homem. Vou repetir. O barro é a matéria-prima da qual Deus criou o homem. Então Deus leva lá o profeta para mostrar que Deus é aquele que criou. Deus é aquele que dá sentido à vida. Não há vida se Deus não está presente. Por isso é que o homem busca, luta, corre atrás de satisfação para a sua vida, atrás de realização para a sua vida, busca nos mais variados prazeres dessa vida e nunca se satisfaz. Porque sem Deus, a vida não vale a pena. E longe de Deus, a pessoa começa a desenvolver muitos complexos. Não é? O ser humano é facilmente envolvido por muitos complexos. Porque ele começa a olhar a vida do ponto de vista dele. Ele não passa a entender o propósito, por que nasceu e por que está nesse mundo. Ele não entende por que é que Deus o criou. Ele não se aceita, porque ele não aceita Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós temos a perspectiva certa de nos aceitar. No Salmo 139, versos 13 e 14, o salmista diz: Senhor, eu te louvarei, porque de um modo maravilhoso eu fui formado, maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Pessoa que não se aceita é um negócio muito complicado. E a maioria dos seres humanos tem uma rejeição pessoal. Quando nós nos voltamos para Deus, nós começamos a entender o propósito de nossa existência. Deus nos criou para que nós fôssemos usados para a adoração dEle. Deus nos criou para que nós pudéssemos entender que nosso Deus é um Deus bendito. Deus nos criou para que nós pudéssemos entender que fomos, segundo Paulo escreve aos Efésios, eleitos para viver para sempre com Deus. Mas sem Deus, nós não podemos entender isso. Deus quer fazer de nossa vida algo novo. Deus quer fazer da nossa vida algo novo. Quantas pessoas sonham em ter uma vida diferente, mas ficam só no sonho. Nunca conseguem realizar, porque não buscam em Deus. Jeremias então está ali confrontado diante de Deus, na casa do oleiro, percebendo aquele vaso quebrado. E Deus então ensina uma terceira lição para Jeremias. E a lição é a seguinte: Jeremias, eu tenho poder para restaurar o que foi quebrado.
A Bíblia afirma, e o texto está aí, eu queria que você pudesse ler junto comigo, diz assim: pelo que se alguém, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que nós aprendemos olhando o ser humano, olhando a nossa vida, é que de certa forma o pecado turbou a imagem de Deus em nós. Mas ninguém, de fato, nem o pecado pode tirar aquilo que Deus fez. O homem é a coroa da criação. Deus tem poder, diz a Bíblia, de trabalhar na vida humana de maneira extraordinária. Não importa o que os outros digam, não importa o que os outros pensem, o que importa é o que Deus diz e o que Deus pensa. Há vários textos na Bíblia que mostram seres humanos cujas vidas não deveriam valer nada e não valiam nada mesmo na visão dos outros, mas na visão de Deus valia. Para não ser longo nessa noite, quero somente me ater ao texto da história de um homem muito conhecido, o rei Davi. A gente sempre pensa no rei Davi e conhece a história de Davi e pensa no tempo quando ele era rei, mas antes de ser um rei, ele era filho de uma família, de muitos irmãos, homens, não diz quantas mulheres. Mas Davi era o caçula, e eu sei que aqui tem alguns irmãos caçulas. E irmão caçula sofre às vezes, né? Ele é o xodó do pai e da mãe, mas dos irmãos, geralmente os irmãos gostam de descontar nos caçulas. E Davi era o caçula de uma família. E a Bíblia diz que então, na cidade de Davi, veio a notícia dizendo o seguinte: Deus rejeitou Saul como rei de Israel. Deus agora quer um novo rei. E então Deus manda o profeta Samuel ir à cidade aonde estava a casa de Jessé, o pai de Davi. E Deus disse para Samuel: dessa casa vai sair o rei. Lá foi Samuel. Quando Samuel chega à casa de Jessé, uma coisa interessante é que Jessé coloca todos os seus filhos perfilados. E quando Samuel põe os olhos no primeiro, no mais velho, filho de Jessé, Eliabe, Samuel olha e diz assim: eis que eu estou diante do rei, o novo rei de Israel. E Deus diz para Samuel: Samuel, escuta o que eu vou te dizer. Esse jovem, né? Diz a Bíblia que Eliabe era um jovem de boa aparência, era um jovem alto, forte, se fosse hoje dizer um jovem sarado, né? Então diz que Deus diz para Samuel: Samuel, esse não é o rei. Calma, Samuel. Sabe por quê? Porque você está olhando a aparência. Porque o homem olha a aparência, diz Deus para Samuel, mas eu vejo o coração. Quantas vezes nós julgamos as pessoas por aquilo que elas parecem ser, mas Deus conhece quem de fato você e eu somos. Não há ninguém que possa enganar a Deus. E então começa a passar um após outro. E todos eles foram rejeitados. E Samuel então começa a pensar: será que Deus não falou comigo que era essa casa? Passa todo mundo, ninguém serve. E Samuel então diz para Jessé: Jessé, o que houve? Estão todos os filhos aqui? Jessé falou assim: não, tem um que está faltando. Esse um que está faltando estava lá no curral, cuidando, naturalmente, do rebanho do seu pai. Provavelmente, ainda era um adolescente, né? Provavelmente não era um adolescente, Davi, os irmãos dizem isso. E mandou chamar Davi. E lá vem Davi correndo. Eu posso imaginar Davi chegando na casa do seu pai. Todo mundo preparado, todo mundo bem arrumado, todo mundo bem vestido, todo mundo cheiroso. Mas Davi, como todo bom adolescente, é difícil de querer tomar banho rápido, né? Aí chega, do jeito que ele chegou. E Deus, que não vê a aparência,
disse para Samuel: olha, pode ungir esse aí, porque esse é o rei de Israel. Para os irmãos de Davi, para o pai de Davi, para todo mundo, para o profeta Samuel, não era ele, mas para Deus era ele. Então eu queria dizer para você uma coisa nessa noite: não importa o que as pessoas digam de você, não importa o que as pessoas pensem de você, o que importa é o que Deus pensa de você. Há muita gente que vive a vida inteira querendo impressionar as pessoas, querendo provar alguma coisa às pessoas. Não! Somente Deus nos conhece. Somente Deus sabe o nosso potencial. Aquele irmão de Davi, o mais velho, ele foi para a guerra. Ele tinha toda a força, todo o físico para estar no exército de Saul. Mas quando ele ouve o urrar de Golias, o gigante filisteu, ele treme com todo Israel. E quando o pequenino Davi vai ali levar alimento para os seus irmãos, e o gigante filisteu, Golias, está a bradar durante 40 dias e 40 noites. Davi então olha para aquele homem e diz: quem é você para afrontar o Deus de Israel? E Davi diz: eu vou enfrentar você em nome do Deus de Israel. Sabe por quê? Porque Davi era alguém que tinha se resolvido com Deus. Quando você não se resolve com Deus, quando você não aceita o que Deus fez em você, você é um problema. Não por causa dos outros, mas por causa de você. Busque a Deus. O profeta Jeremias chega e percebe que aquele vaso se quebrou. E uma coisa interessante acontece. Deus começa a trabalhar de maneira extraordinária, o oleiro começa a trabalhar de maneira extraordinária na vida daquele vaso, como Deus quer trabalhar de maneira extraordinária na vida do ser humano. Nós vivemos uma sociedade descartável. Tudo é descartável, não é verdade? A gente descarta as coisas com uma facilidade tremenda. Sociedade, chamada sociedade desse tempo, nada é permanente. E há uma indústria desse século que tenta dizer para nós que nós precisamos estar sempre mudando. Nós precisamos sempre de coisas novas. E nós descartamos as coisas velhas. Bens, utilidades são descartadas. Mas essa realidade que nós fazemos com os bens e as coisas, elas também acontecem com o ser humano. Creio que todos nós que estamos aqui temos história de alguém que descartou alguém. Há filhos hoje que estão descartando seus pais. Não importa o que os pais pensam. Eu quero viver a minha vida, eu quero ser feliz. Não importa o que meus pais pensam. Há pais hoje que estão descartando seus filhos. Me impressiona como pais podem descartar filhos, mas descartam. Porque essa é uma sociedade descartável. Onde há uma busca incessante pelo novo. Quero dizer para você que está aqui nessa noite, você que está convivendo e vivendo, se relacionando com alguém, que você diz assim, não dá mais, não quero mais, eu vou mudar, não quero mais esse relacionamento. Eu queria dizer para você nessa noite o seguinte: se é, no caso, a sua esposa, a Bíblia diz que Deus vai dar para você hoje uma esposa nova.
Ficou feliz? Mas é do mesmo material, viu? Deus vai restaurar. Deus não descarta ninguém. Deus não descarta ninguém. Deus transforma. Deus tem poder para mudar. É o que Deus está dizendo a Jeremias. Jeremias, porventura, não terei eu poder para mudar os homens, no sentido genérico, homens e mulheres de Israel? O oleiro, para trabalhar com barro, percebe? O vaso se quebrou, ele pega os cacos, não joga fora, como a sociedade faz, né? Tem gente, quando vira caco, é jogado fora. Uma das coisas que eu tenho percebido nessa minha trajetória como pregador do Evangelho é quantas vidas têm sido colocadas como cacos na beira da vida. Pessoas que ninguém mais aceita, ninguém mais acredita, ninguém mais quer. Deus recolhe esses cacos. Como o oleiro recolheu o caco, Deus recolhe esses cacos. E essa é a lição que Deus quer ensinar para o profeta. Primeira coisa, para Deus restaurar uma vida, assim como o oleiro, para restaurar aqueles cacos do vaso que se quebrou, precisa amolecer o barro. Meu amigo, para Deus mudar a sua história, a sua vida, Ele tem que amolecer você. Tem gente que tem um coração muito duro. Jesus disse que a dureza de coração é a pior coisa para o ser humano. Corações endurecidos, 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 não se voltam para Deus. E Deus está sempre falando. Deus fala, Deus grita, Deus troveja, mas o homem não quer ouvir a voz de Deus. O oleiro, depois de amolecer o barro, tem que prensá-lo. Mudar de vida é uma coisa complicada. Mudar hábitos e costumes é muito difícil. Mas Deus tem poder para isso. Então, tanta gente precisa ser prensada na prensa de Deus. E depois precisa ser modelado por Deus. Deus tem um molde para você. Necessariamente não é a maneira como você é, às vezes. Deus quer trabalhar com você como o oleiro trabalha com o vaso. O vaso é levado ao fogo para ser purificado, traz dor e lágrimas. Há pessoas que querem viver a vida com Deus, né? Mas querem viver um pé com Deus e um pé no inferno. Não se pode fazer isso. Lá no livro dos Reis, há o texto quando a Bíblia fala, através do profeta Elias, a nação de Israel, dizendo: até quando vocês vão viver entre dois pensamentos? Ou seja, até quando cocheareis? Se Deus é o Senhor, sirva a Deus. Se Ele não é, não sirva. Mas não pode ficar lá e cá. Então há pessoas que querem que Deus mude suas vidas, mas não querem ser purificadas por Deus. Não querem. Quer viver com um pé na igreja e um pé no mundo. Como é que Deus pode agir? Como é que Deus pode transformar? Hein? Pastor, o mundo mudou, mas Deus não mudou. A Bíblia diz que Deus não mudou. Pastor, esse é o novo tempo. Para Deus, não é. Então nós não podemos ficar lá e cá. Precisamos tomar uma atitude. Ainda que seja contra tudo quanto a civilização presente diga, precisamos tomar atitude. Eu quero ficar com Deus. Não importa o que isso vai trazer para mim. Salomão escreve no livro de Eclesiastes dizendo o seguinte: anda pelos caminhos que agradam o teu coração, jovem. Mas não se esqueça de uma coisa. Você vai prestar conta a Deus por tudo que você faz.
Você pode enganar todo mundo. Não é? Ah, vou enganar o pastor. Vou enganar meus pais. Mas Deus não. Deus conhece tudo. Deus sabe tudo. E a Bíblia é clara ao afirmar o seguinte: que o nosso pecado nos apanhará. Diz a Bíblia que um abismo chama outro abismo. Isso é verdade. É preciso, como o barro, ser purificado. Isso às vezes traz dor, traz lágrimas, mas é necessário. O oleiro trabalha com o vaso que foi quebrado, ele nunca desiste. Eu queria dizer uma coisa para você, no final do sermão dessa noite, meu amigo. Deus não desiste de você. Às vezes até você já desistiu de você mesmo, né? Você está com uma vida tão complicada. Você diz assim, não tem mais chance para mim, não tem mais jeito. Vou continuar nessa vida. Não há ninguém que possa mudar a minha vida. Deus pode. Deus chama o profeta e diz assim, olha, aqui está o barro, matéria-prima da qual você foi formado. O oleiro está trabalhando um vaso, o vaso não ficou bom, o vaso se quebrou. Porém, os cacos não são jogados fora. Aquele oleiro representa o próprio Deus. É possível que você tenha se quebrado nessa vida, muitas vezes. Não tem nem força mais para levantar. Talvez todos digam, não tem mais jeito. Você mesmo diz, não tem mais jeito. Mas Deus quer restaurar. Deus tem poder para fazer aquilo que ninguém faz. Deus não desiste. Deus não descarta ninguém. E essa noite eu queria orar com você. Não sei como está a sua vida, mas eu sei que Deus está aqui. Ele quer usar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Preste atenção, não importa o que as pessoas pensem de você. Nem o que você pensa de você, não importa nada disso. O que importa é o que Deus pensa de você. E Deus nessa noite está dizendo a você, eu posso, eu tenho poder para mudar a sua história. Você não vai ter satisfação em lugar nenhum fora da minha presença. Pode buscar. Não haverá satisfação fora da presença de Deus. Eu quero nesse momento, quando os crentes estão orando, eu peço que você também ore pela sua vida, né? Se você nessa noite é alguém que chegou a esse culto e Deus falou ao seu coração, e você deseja tomar uma atitude de dizer, Senhor, assim como o Senhor fez com o vaso que se quebrou, o Senhor recolheu aqueles cacos todos e fez daqueles cacos um vaso de honra, um vaso bonito. Faz isso na minha vida nessa noite. Mas para que isso aconteça, você precisa primeiro crer na palavra de Deus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus de coração e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu me arrependo do que sou, do que fiz, e hoje eu quero que o Senhor me faça um vaso novo. Se você deseja isso nessa noite, eu quero orar com você. Eu queria que você se manifestasse aí no seu banco. Você pode fazer um gesto levantando uma de suas mãos, que eu estou com a minha levantada, dizendo, Pastor Joel, eu essa noite quero ser um vaso novo. Eu essa noite quero ter a minha vida transformada pelo poder de Deus. Qual será a primeira pessoa essa noite a tomar essa decisão? Erga sua mão bem alto para que eu possa ver. Graças a Deus, Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite? Erga sua mão para que eu possa ver. Mais alguma pessoa essa noite quer dizer, olha, eu quero ser um vaso novo. Eu quero que Deus recolha todos os cacos da minha vida e transforme. Deus tem poder. Mais alguém nessa noite? Se houver, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Só se Deus fala ao seu coração, né? Graças a Deus, Deus te abençoe. Mais alguém nessa noite? A Bíblia diz que Deus
chama o profeta e diz: olha, eu posso fazer isso, eu posso mudar a história. Deus quer mudar a sua história. Talvez alguém lá na galeria está ouvindo essa mensagem, alguém que acha que não tem jeito, mas nessa noite Deus fala na Bíblia que tem jeito, e quer ter essa experiência espiritual com Deus, quer entregar-se para Deus. Se você é alguém assim, se manifeste, levante uma de suas mãos. Há mais alguém nessa congregação? Ó Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem poder e tem prazer em restaurar vidas. Não há ninguém a quem o Senhor não possa salvar. E essa noite, ó Pai, essas vidas jovens que estão aqui, cuja história o Senhor conhece, que o Senhor tenha dessas vidas compaixão, misericórdia, que o Senhor permita que realmente se entregue nas Tuas mãos, que experimente a bênção da conversão, da transformação que só Jesus pode fazer, e que encontrem o real sentido da vida. Ouve, Pai, a nossa oração, porque oramos assim, em nome de Jesus. Amém.